Vou voltar para gravar então. E deixa eu já compartilhar minha tela também, para evitar aquele probleminha mental que eu tenho de não conseguir falar para a tela. Gente, é muito difícil. Então tá, gente. Oi para todo mundo que já chegou aqui na sala, para quem está vendo pelo YouTube, para quem vai ver depois. Estou bem feliz que vocês tenham voltado e estejam acompanhando o mini curso. A gente está chegando hoje na nossa quarta aula, é a penúltima aula. Semana que vem a gente encerra o nosso percurso. Antes de começar, só queria, né, manter aquela divisória na aula, né, que a gente estava mantendo das outras aulas, né? Eu vou falar então por 1h30, mais ou menos, assim, apresentando o nosso objeto de trabalho de hoje. E aí na parte final, na meia hora final, a gente faz uma conversa um pouco mais aberta, assim, ficou aberta para vocês fazerem as perguntas relativas à aula. E assim, se tiverem questões assim que vocês estão relacionando com o objeto de pesquisa de vocês e vocês acham que de alguma maneira encosta, toca um pouco nesses problemas do capital, fiquem à vontade para a gente conversar também, né? Não necessariamente eu vou ter a resposta, mas a gente pode estabelecer uma conversa aqui, aproveitar essa meia hora final para isso também. Então tá, hoje a nossa aula é sobre o capítulo 23 do livro 1 do Capital. É o capítulo em que o Marx vai definir a lei geral da acumulação capitalista. E nesse capítulo a gente pode dizer, então, e nessa aula aqui, o nosso objetivo, de forma geral, assim, só para vocês terem um panorama, né, do que a gente vai fazer durante a aula, eu diria para vocês que a gente vai tentar entender como que aquelas contradições do capital que a gente estudou na aula passada, né, como que aquela reprodução contraditória do capital vai se manifestar externamente de forma bem específica em movimentos da população trabalhadora. Ora, essa população trabalhadora vai aparecer como muito excessiva, ora, ela vai aparecer como muito escassa. Então, aquela contradição que a gente estudou na aula passada, que provém das transformações que o capital opera no interior do processo produtivo, vão aparecer em movimentos populacionais e a gente vai tentar entender de que maneira, quais são essas mediações, assim, que a gente pode explicar como que se dá, então, esse movimento, né? A contradição aparecendo nesses movimentos populacionais. E aí, uma parte final da aula, eu vou querer tirar uma consequência de um desses movimentos populacionais, que é o que efetivamente vai caracterizar o capital, que é o excesso de população. E a gente vai tentar tirar uma consequência bem específica que o Marx vai apresentar para a gente, da forma como esse excesso de população, o famigerado exército industrial de reserva, que o Marx vai assim chamar, né? A forma como ele entra em concorrência, esse exército industrial de reserva, como ele entra em concorrência com os trabalhadores ativos, dessa concorrência a gente vai tentar tirar uma consequência importante que tem a ver com os fenômenos mais contemporâneos. Assim, eu acho que até a aula vai conversar com coisas mais próximas da gente nessa parte final. Então, como eu dizia, né, a gente vai, de alguma maneira, na aula de hoje, tentar retomar as contradições com que a gente trabalhou na aula passada, né, e só relembrando, então, as contradições a que eu me refiro aqui do capital, é o fato de que o capital vai progressivamente eliminando a fonte da sua valorização à medida que ele se reproduz. Ele vai deslocando o trabalhador da centralidade do processo produtivo e fazendo desse trabalhador cada vez mais um apêndice da máquina, alguém que simplesmente vai regular o funcionamento da máquina. Como eu mostrava para vocês, em toda aquela trajetória da aula passada, né, a tendência do capital é que ele deixe de organizar o processo produtivo a partir de um princípio subjetivo e cada vez mais organize o processo produtivo através de um princípio objetivo. Isso significa, como a gente viu, né, que cada vez mais o fundamento do processo de trabalho deixe de ser um trabalhador ali com a sua ferramenta e se torne cada vez mais a aplicação tecnológica da ciência, né? O processo produtivo vai depender da interconexão, por assim dizer, entre as máquinas, e ela é dada pelo grau de desenvolvimento da ciência no momento
que a gente for considerar. Então, a capacidade que a gente tiver de ciência naquele momento, naquele período histórico, é o que, por assim dizer, define o máximo de eficiência que aquele processo produtivo pode ter, e não o trabalhador ali com a sua ferramenta. E o que eu tentava mostrar para vocês na aula passada era um pouco mais assim o caráter emancipatório desse processo, né? A gente viu todo o processo da passagem da manufatura para a grande indústria moderna, e eu mostrava para vocês que quando a gente olha para o processo de trabalho na grande indústria moderna, a gente pode olhar então para esse processo de trabalho como ele colocando a condição do homem se separar da sua condição de trabalhador. Então a gente estava focando de alguma maneira assim um pouco mais no caráter emancipatório, no que a gente poderia identificar de revolucionário dessas transformações que o capital opera no interior do processo produtivo e que fazem dele capital, né? Mas o que a gente vai ver hoje, como, né, eu estava apresentando já no início, ali, tentando dar aquele panorama geral, é a forma como essas contradições vão aparecer externamente. Essa contradição do capital ela vai se desdobrar em outros aspectos, e a gente vai ver o lado B dessa história, o lado em que esse caráter emancipatório, esse caráter revolucionário, ele vai ficar limitado, circunscrito a um aspecto muito específico, né? Já que esse aspecto emancipatório, esse aspecto revolucionário está no interior da produção capitalista, no interior de uma produção alienada. Mas antes de a gente entrar, então, nos detalhes, né, e mais especificamente no tipo de manifestação externa que eu estou me referindo, que envolve a Lei Geral da Acumulação Capitalista, eu queria dar um passo atrás. Então, antes de a gente ver os detalhes dessa lei, entender exatamente como ela funciona, queria dar um passo atrás e fazer uma pergunta que é um pouquinho mais elementar do que entender efetivamente o conteúdo dessa lei, da Lei Geral da Acumulação Capitalista. E queria perguntar aqui para vocês, assim, uma pergunta, né, para mim também, em certa medida, o que efetivamente o Marx entende por lei no Capital, né? Antes de a gente entender o conteúdo dessa lei específica, a gente deveria se perguntar a que o Marx se refere quando ele fala de lei no Capital. E para responder essa pergunta, para a gente entender qual é o procedimento que está em jogo quando o Marx está elaborando uma lei no Capital, a gente tem que se lembrar de um procedimento que eu já mencionei algumas vezes aqui nas aulas. Acho que a primeira vez que eu mencionei foi quando a gente estava estudando o que o Marx exatamente faz com a contradição com que a economia política trabalha, né? Eu falava que a economia política não sabia explicar exatamente a origem do excedente, e isso fazia com que ela caísse numa espécie de contradição. E aí eu dizia para vocês que o gesto do Marx diante dessa contradição da economia política não era tentar eliminar ou apagar a contradição que estava posta ali no circuito do capital, tal como a economia política concebia, mas tentar deslocar essa contradição mais ali do aspecto da circulação para o processo produtivo. Ou seja, dar uma outra forma para que essa contradição possa se desdobrar. Esse é o gesto que caracteriza o Marx em vários momentos do Capital. E na aula passada, mais no finalzinho da aula passada, eu cheguei a mostrar a passagem do Capital, o fragmento do capítulo 3 do Capital, em que o Marx fala explicitamente sobre esse procedimento dele, né? Ele fala que o gesto diante de uma contradição é encontrar uma forma externa em que essa contradição possa se desdobrar. E é justamente esse procedimento a partir desse procedimento que a gente pode entender o que significa uma lei para o Marx. A gente poderia dizer que a lei é justamente a consolidação desse gesto, em que uma contradição ou uma oposição interna vai se manifestar externamente. À medida que esse gesto se consolida, se cristaliza, se torna regular, a gente vai estar diante de algo que a gente pode identificar como uma lei para o Marx. A gente pode começar a pensar sobre isso quando a gente lembra tudo que a gente estudou naquelas aulas que envolviam definir valor e a forma e o valor de troca como forma de manifestação do valor. Ali, embora eu ainda não estivesse falando de lei do valor, e agora a gente vai poder falar disso com mais clareza,
Mas ali já estava em jogo todo esse procedimento que eu estou tentando apresentar para vocês aqui como sendo esse procedimento que fundamenta a formulação de uma lei para o Marx. Se vocês lembrarem, e aí aqui eu quero a ajuda dos meus desenhos, se vocês lembrarem, então, da forma como a gente... antes disso, né, seria só bom a gente retomar, né, que acho que vocês devem se lembrar, eu falei tantas vezes que vocês devem, acho que, ter já memorizado a coisa do roteiro em 3 passos, né, que nos permitiria, então, passar do conceito de valor ao conceito de capital. E o terceiro passo, eu falava para vocês na época que eu apresentei esse roteiro, né, o primeiro passo era a gente, então, tomar aquilo que é o dado mais imediato da economia, que é um preço qualquer, um valor de troca qualquer. Aí, desse valor de troca, a gente deduz o valor, e deduzir o valor significa simplesmente conceder o fundamento, né, tentar entender qual é o fundamento que permite relacionar duas coisas distintas. E o terceiro passo era voltar, então, para esse valor de troca, para esse preço qualquer que a gente encontra na economia, e que a gente não entende direito, né? Quando a gente simplesmente se depara com o preço, a gente vê uma quantidade, duas quantidades ali se relacionando, a gente não sabe exatamente qual é o fundamento, por que aquela quantidade, né? Por que mais, ou por que não mais ou menos, né? E o que faz a gente entender um pouco, então, essa quantidade é esse terceiro passo, né, em que a gente vai pensar, então, esse valor de troca como forma de manifestação do valor. E aí é desse gesto que a gente foi depois esticando a forma do valor até chegar ao circuito do capital. Mas esse primeiro passo ali para pensar, então, o valor de troca, o preço, um preço qualquer, como forma de manifestação do valor, para a gente fazer isso, não sei se vocês se lembram, mas eu dizia para vocês que a gente precisava do conceito de mercadoria no Marx. E até essa é uma das justificativas do porquê que o Marx começa com o conceito de mercadoria. Porque é desse conceito, então, que ele vai conseguir elaborar esse terceiro passo que a gente está dizendo. E por que isso? Né? Porque o conceito de mercadoria, como vocês devem se lembrar, é ser uma unidade, uma simbiose, uma oposição interna, diz o Marx, entre valor e valor de uso. Essa oposição interna entre valor e valor de uso, o Marx nos diz, né, que a parte do valor de uso a gente consegue entender, é fácil de entender que está relacionado com o consumo e assim por diante, mas a parte do valor não se dá a ver quando a gente considera simplesmente essa oposição interna. O valor não é palpável, ele não é redutível a nenhum átomo ali daquela mercadoria. Então, ele só se dá a ver quando essa oposição interna aparece externamente na forma da oposição, então, entre dois polos que assumem uma independência relativa, uma autonomia relativa. Eles precisam assumir essa autonomia relativa para dar a ver, por assim dizer, aquela oposição interna que caracteriza a mercadoria. E esses dois polos que assumem uma independência relativa vão ser ocupados por duas mercadorias distintas. Então, é isso que vai constituir esse valor de troca a partir de então, agora, né? É dessa forma que o Marx, então, está pensando essa passagem de voltar ao valor de troca como forma de manifestação do valor. É simplesmente externar, manifestar externamente essa oposição interna que caracteriza a mercadoria, numa oposição externa entre duas mercadorias distintas, que vai ser, a partir de então, o valor de troca ou a forma do valor, um preço qualquer. Mas para a gente entender aonde que entra exatamente a lei do valor aqui, a gente tem que considerar, na verdade, um duplo movimento. A gente tem esse primeiro movimento, que é a oposição interna, se manifestando externamente, ganhando essa consistência, então, de dois polos relativamente autônomos, relativamente independentes. Mas é como se, para a gente entender a atuação da lei mesmo, a gente precisasse considerar uma espécie de caminho de volta. Caminho de volta em que sentido? Considerar o fundamento que liga essas duas coisas que vão aparecer como polos mais ou menos relativamente independentes. Qual que é o fundamento que liga esses dois polos e que a gente poderia dizer que meio que faz eles retornarem àquela unidade fundamental da qual eles partiram?
E o fundamento que liga esses dois polos é aquilo que a gente discutiu nessas aulas também sobre o valor, que é o fato de que uma mercadoria, por exemplo, se a mercadoria A expressa o seu valor na mercadoria B, o valor que essa mercadoria A vai expressar nessa mercadoria B é dado pela quantidade de trabalho média, pelo trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria naquele ramo específico. Então, é isso o que, de certa maneira, a gente vai chamar de lei do valor. É o conjunto desse duplo movimento, por assim dizer. Por um lado, essa oposição interna que caracteriza a mercadoria aparecendo externamente através de uma oposição em que os dois polos vão estar relativamente independentes, e a gente tem que meio que fazer esse caminho de volta, por assim dizer, entendendo que o fundamento que liga essas duas coisas, apesar de elas parecerem completamente independentes, é o fato de que uma mercadoria vai expressar na outra é um trabalho de qualidade média, né? O trabalho socialmente necessário que aquele ramo exige para a produção da mercadoria. Essa é, então, uma das leis que a gente já trabalhou no nosso percurso aqui, né? A gente só agora definiu melhor, mas a gente já tinha visto, né, a lei do valor, a gente já tinha mais ou menos percorrido todo esse procedimento que o Marx exige que a gente percorra, mas sem dar um nome ainda. Agora a gente pode dar um nome e saber do que se trata. Mas o Marx também vai trabalhar com outras leis, além dessa que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né, que é a Lei Geral da Acumulação Capitalista. E essas duas, então, a Lei do Valor e a Lei Geral da Acumulação Capitalista, são as duas leis que vão aparecer no livro 1 do Capital, que é o nosso objeto de trabalho nesse minicurso, né? Existem ainda outras duas leis que vão aparecer no livro 3 do Capital, que é isso que eu estou chamando de lei da concorrência. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. E também, no livro 3, a lei da queda tendencial da taxa de lucro. O que permite que a gente reúna essas três leis, deixando então a lei do valor num campo e reúna essas outras três leis num outro campo, é que essas outras três leis, elas também vão ter esse aspecto de ser uma manifestação externa, mas agora elas não são mais uma manifestação externa da oposição interna que caracteriza a mercadoria, como era o caso da lei do valor, mas elas vão ser uma manifestação externa da contradição interna do capital, que é se reproduzir, como eu já falei para vocês, eliminando essa fonte de valorização, deslocando o trabalhador da centralidade do processo produtivo. Cada uma dessas três leis vai, de alguma maneira, manifestar essa contradição sob um aspecto distinto. Como eu falei para vocês, a Lei Geral da Acumulação Capitalista vai buscar algo na flutuação da população trabalhadora. A lei da concorrência que eu estou falando aqui, o Marx não vai usar esse termo, não existe essa expressão, vocês não vão encontrar essa expressão lei da concorrência, segundo Marx, no livro 3 do Capital, mas eu estou chamando aqui de lei da concorrência, porque no livro 3, quando o Marx vai estabelecer a definição de preços, dos preços com os quais ele vai trabalhar então, nesse livro, ele vai, de alguma maneira, precisar estabelecer a estrutura da concorrência, porque a concorrência é mais ou menos a forma em que... Raquel. Oi. Desculpa, o seu microfone está dando um pouco de alguma interferência, dependendo de como você se move, e às vezes... Tá, vê se está melhor agora. Melhorou? Tá, é que talvez... Está meio que picotando. Ah, entendi. É que talvez seja a própria internet, cara, que esteja meio ruim. Mas, tipo, dá para entender assim ou tá muito ruim para entender? Tá. Se ficar muito ruim, pode me interromper que... enfim, eu tento dar um jeito aqui. Quem sabe pelo celular, não sei. Mas, então, a coisa da lei da concorrência era só, então, para explicar para vocês que, de certa maneira, o Marx vai ter que estruturar a forma como os capitais se comportam, um em relação ao outro, né?
vai ter que estruturar uma espécie de ação recíproca dos capitais para explicar os preços ali que ele vai definir no livro 3. E essa ação recíproca dos capitais, né, a forma como os capitais se comportam uns em relação aos outros, de certa maneira, é uma manifestação externa da contradição interna do capital. O Marx vai usar essa definição para falar da concorrência. Então, eu estou classificando a concorrência como uma espécie de lei, embora o Marx não use essa expressão, porque, de certa maneira, a estrutura em jogo é a mesma que a gente vai encontrar nas outras leis, que ele efetivamente chama de lei, né? E aí a gente tem também a lei da queda tendencial da taxa de lucro, que é também uma lei que vai aparecer no livro 3, e também tem essa estrutura de ser uma forma, então, de manifestação externa da contradição interna do capital. A gente não vai entrar no mérito dessas duas últimas leis aqui, porque, enfim, elas exigiriam um percurso à parte, né? Elas exigiriam que a gente fizesse todo um trabalho assim para conseguir estabelecer a definição delas. Posso, se vocês quiserem, conversar um pouquinho mais sobre elas na parte das perguntas depois, mas nesse momento a gente, por enquanto, só vai ver assim bem por alto mesmo, né? E o nosso objeto de estudo mesmo vai ser a Lei Geral da Acumulação Capitalista, né? A gente vai tentar entender, então, de que forma que a gente pode pensar essa contradição interna do capital se manifestando nos movimentos populacionais. Antes de a gente entrar, então, de forma mais específica no conteúdo dessa lei, no detalhe dessa lei, eu só queria fazer um outro exercício aqui com vocês, que é, de certa maneira, e é um exercício que o Marx faz nesse capítulo 23, que é o exercício de tentar formalizar isso que a gente entende por contradição interna do capital, né? Isso que a gente tem chamado até então aqui do capital se reproduzir de forma contraditória, porque está eliminando a sua fonte de valorização, deslocando o trabalhador da centralidade do processo produtivo. Ao invés de toda vez, digamos assim, ter que falar, se referir a esse movimento, a gente pode formalizar esse movimento, a gente pode falar desse movimento de forma mais estruturada através disso que o Marx chama de elevação da composição orgânica do capital. Dizer que o capital se reproduz, então, de forma contraditória, significa dizer que o capital se reproduz com elevação da contradição da composição orgânica do capital. A composição orgânica do capital nada mais é do que uma relação de proporção que indica uma espécie de índice de produtividade do capital. Essa relação de proporção envolve, como vocês podem ver no slide, o capital constante sobre o capital variável. O constante está no numerador, o capital variável no denominador. Capital constante significa o capital que é destinado para a compra de meios de produção e matéria-prima, de forma geral. E capital variável significa, então, o capital que é destinado ao pagamento de salários. Mas o grande pulo do gato, né, a grande questão aqui que a gente tem que entender, na verdade, é que o Marx vai nos dizer que sim, então, dizer que o capital se reproduz de forma contraditória significa dizer que ele se reproduz com elevação da composição orgânica. E essa elevação da composição orgânica é causada de forma mais específica pela redução do capital variável, mas mais especificamente ainda, ela é causada por uma redução relativa do capital variável. Esse aspecto de ser relativo, né, de ser uma redução relativa do capital variável, que a gente tem que entender para entender efetivamente o que significa essa reprodução contraditória do capital. E para isso, então, para entender esse relativo, eu vou sugerir que a gente divida, digamos assim, o problema aqui em duas partes. Mas aí, até antes de a gente fazer esse passo e entender o aspecto relativo ali, eu queria só definir com mais clareza aqui o que é exatamente a acumulação de capital, que é algo que essa expressão Marx vai repetir várias vezes nesse capítulo, e é bom deixar ela bem clara, assim, né?
porque a acumulação de capital parece, assim, simplesmente se a gente considerar só a palavra, parece que a gente está falando de algo parecido com o entesouramento, né? Que é algo que o Marx vai trabalhar lá no capítulo 3 do Capital, quando ele ainda está falando ali da circulação, das mercadorias e tal. Mas entesouramento, para o Marx, significa guardar dinheiro, significa reter dinheiro consigo, né? Não gastá-lo, reter e obter algum tipo de vantagem justamente por reter esse dinheiro, guardar esse dinheiro. Acumulação de capital é exatamente o contrário. Para o Marx, acumular capital significa despender o dinheiro, gastar esse dinheiro, mas não gastar de qualquer maneira, com um consumo qualquer, mas gastar com um consumo que ele vai chamar de consumo produtivo, ou seja, gastar comprando força de trabalho e utilizando essa força de trabalho de maneira muito específica no interior do processo produtivo, de forma, como a gente viu na aula passada, né, de forma que se constitua, então, uma força social no interior do processo produtivo e o capital se apropria dessa força social. Então, de cara, a gente tem que entender essa diferença, né? Acumular capital é recriar esse circuito, é recriar capital. Mais especificamente, acumular capital, então, é esse capitalista individual, a gente poderia considerar, que vai aplicar a mais-valia da qual ele se apropriou, o excedente do qual ele se apropriou no circuito passado, e vai utilizar essa mais-valia, esse excedente, para recriar um novo circuito, para reproduzir o seu capital, por assim dizer. Então, percebam aqui, só um breve parênteses, para a gente perceber a trajetória que a gente fez até aqui, né? Na nossa segunda aula, a gente estava tentando fazer um exercício de mostrar como o valor se transforma em capital. Na nossa terceira aula, a gente estava buscando entender como que dinheiro, ou mesmo valor, aqui é mais ou menos indiferente, se transforma em capital de novo, só que aí a gente estava mirando, se na segunda aula a gente estava tentando ver como o valor se transforma em capital, ao esticar ao máximo possível a forma do valor. Na nossa terceira aula, a gente estava tentando entender como valor ou dinheiro se transforma em capital, considerando o tipo de transformação que esse dinheiro opera no interior do processo produtivo, e isso faria dele, então, capital. Agora, a gente deu um passo a mais. A gente está tentando entender como que mais-valia recria de novo um novo circuito do capital. Como mais-valia recria capital. E aqui, para fechar esse parênteses e a gente retornar ao nosso problema aqui do relativo, o Marx vai dizer para a gente que quando a gente considera, então, acumulação como sendo isso, né, o fato desse capitalista estar transformando mais-valia em um novo capital, ou seja, em um novo circuito do capital, a gente deveria considerar que o principal produto da acumulação capitalista não é um produto específico, assim, supondo que aquele capitalista está destinando o seu capital para produzir alguma coisa, alguma mercadoria X. O produto da acumulação não é aquela mercadoria X. O produto da acumulação, para o Marx, é justamente a reprodução da relação capitalista, porque a acumulação está fazendo com que aquela mais-valia seja utilizada para recriar a relação capitalista. Esse é o principal produto da acumulação, vai dizer o Marx. Mas vamos voltar aqui, tendo entendido o que é exatamente acumulação, vamos voltar para o problema de entender como que a gente pode, então, compreender que o capital se reproduz com elevação da composição orgânica, ou seja, com elevação desse índice de produtividade, mais especificamente com a redução relativa do capital variável. Como eu falei para vocês, a gente tem que dividir, para entender esse relativo, a gente tem que dividir o problema em duas partes. Primeiro, a gente tem que considerar como que se comporta um capitalista individual. E sobre esse capitalista individual vai se impor, por assim dizer, uma tendência, uma pressão de que esse capitalista individual acumule capital, então recrie esse processo produtivo com elevação da composição orgânica, mais especificamente reduzindo o gasto dele em salários. Ao capitalista individual, então, se impõe essa necessidade, esse impulso
de que a cada vez que ele for recriar o circuito, ele vai progressivamente gastar menos em salários e mais com capital constante, ou seja, com meios de produção e matéria-prima. Ele faz isso porque ele quer aumentar a produtividade dele e produzir mais excedente por trabalhador. Então, esse é o aspecto, essa é a forma, então, como esse problema do aumento da produtividade vai se apresentar para o capitalista individualmente considerado. Mas, nos diz o Marx, a gente tem que dar um segundo passo aqui. Porque se a gente ficasse só nesse primeiro passo, vocês poderiam me interromper aqui e, além de reclamar do microfone, me dizer que tem alguma coisa errada, né? Porque se a tendência fosse simplesmente de redução absoluta do capital variável, o que a gente veria hoje, sei lá, na sociedade contemporânea, seria um mínimo de gente empregada, a massa de trabalhadores empregados teria que ser mínima, né? Porque se progressivamente o capitalista vai empregando menos em salários, né? Teria que ter um mínimo de gente empregada e uma massa de gente desempregada. E não é isso que a gente verifica. Por mais que a gente possa ter momentos de alto nível de desemprego, a gente sabe que esse alto nível de desemprego vai ser seguido depois por uma certa reabsorção dessa população que estava desempregada. Então, a gente sabe que, de forma geral, o que se verificou ao longo do tempo, na história do desenvolvimento do capital, é que a massa de trabalhadores empregados foi subindo. Então, se a gente parasse a análise nesse ponto aqui, teria algum problema. Assim, a gente teria que olhar para o Marx e dizer que não deu. Né? Mas o Marx vai além, ele não para aqui. E o passo seguinte que a gente tem que dar é, de certa maneira, considerar a totalidade dos capitais que estão atuando num determinado ramo. A gente nem precisa, em vários momentos, o Marx vai falar da totalidade dos capitais globalmente considerados, mas a gente pode considerar só num ramo para a coisa ficar um pouco mais palpável. Assim, né? E se a gente considera a totalidade de capitais que compõem um ramo, essa totalidade de capitais ela vai crescer, e aqui crescer, pensem, não exatamente na valorização do capital, mas no volume do capital adiantado mesmo, o capital que vai iniciar esse circuito. E a gente vai entender depois como existem alguns mecanismos, alguns artifícios que o capital vai desenvolver, como centralização do capital, como crédito, que vão ajudar nesse processo de ampliação aqui, né, desse crescimento a que eu estou me referindo. Mas o que eu quero que vocês pensem é que a totalidade desses capitais considerados, né, no ramo vai crescer numa velocidade maior do que o crescimento da produtividade que vai se impor a esses capitalistas individualmente. Então, o que eu quero que vocês tentem prestar atenção é que a gente vai comparar duas velocidades. A velocidade do aumento da produtividade que se impõe para o capitalista individualmente considerado e a velocidade do crescimento do capital adiantado, considerando a totalidade desses capitais. A gente poderia, de um jeito não muito correto, mas a gente poderia traduzir o que eu estou chamando aqui de velocidade de crescimento da totalidade dos capitais, de mais ou menos o que a gente entende por PIB. Pensem que esse crescimento, né, essa expansão dos investimentos, por assim dizer, se dá numa velocidade maior do que o aumento da produtividade. E isso, de alguma maneira, compensa o efeito que poderia ser nocivo para o capital, né, de ele estar eliminando a sua fonte de valorização. No fundo, como a totalidade dos capitais cresce mais do que o crescimento da produtividade, o capital, na verdade, como um todo, considerado como essa totalidade aqui, ele está empregando cada vez mais trabalhadores, ele está produzindo cada vez mais excedente. Então, esse aspecto relativo, essa redução relativa do capital variável, ela envolve, então, o fato de que, individualmente, se impõe para esse capitalista que ele aumente a produtividade, que ele gaste cada vez menos em salários, mas quando a gente olha a coisa a partir de uma perspectiva maior, considerando a totalidade dos capitais, a gente vê que a totalidade está crescendo numa velocidade maior
do que a produtividade. E isso faz, então, com que a gente possa considerar que o capital se reproduz com um aumento de produtividade, mas esse aumento de produtividade vai se dar de forma relativa, né? O Marx, inclusive, vai apresentar um exemplo disso no capítulo 23, e eu acho que eu quis trazer os números ali que o Marx apresenta, só para vocês perceberem como, assim, eu sei que tudo isso que eu falei pode parecer meio complexo, assim, tipo, de comparar essas duas velocidades, mas quando a gente vê um exemplo com números na frente, fica bem simples. O Marx aqui nem considera, né, isso que eu estou falando de totalidade dos capitais, né? Ele vai considerar esse problema da totalidade, acho que um pouco mais para frente, né? Isso é um problema que vai reaparecer de forma bem recorrente no... Tá ruim? Deixa eu ver, deixa eu dar uma batidinha aqui para ver se melhora. Melhorou agora? Tá mais ou menos? Melhorou? Tá. Então, esse problema da totalidade vai aparecer de forma um pouco mais clara no livro 3. Mas veja um exemplo que o Marx dá aqui para a gente, né? Ele vai falar assim, um capital se divide inicialmente em 50% de capital constante e 50% de capital variável. E aí, no segundo momento, pensem assim, que passou algum tempo e ele se impôs sobre esse capital a necessidade de aumentar a produtividade. Ou seja, ele vai começar, então, a aplicar 80% desse capital total em capital constante e 20% em capital variável. Se a gente considerar que, no primeiro momento, esse capital, o capital adiantado, né, o capital que a gente está considerando aqui, tinha um montante de 6.000, e no segundo momento, quando ele aumentou ali para aquela produtividade elevada, né, em que só 20% agora está sendo investido em salários, aí ele foi para 18.000, inicialmente o capital total agora é de 18.000, isso vai significar que a parte variável do capital era inicialmente de 3.000 e no segundo momento ela é de 3.600, porque aumentou tanto o capital adiantado que, mesmo aplicando um percentual menor, a gente pode conseguir um nível de salários elevado. Então é bem simples, é só realmente a gente comparar duas velocidades, né? Velocidade de crescimento do capital com a velocidade de crescimento da produtividade. Existe uma outra maneira de formalizar essa contradição do capital, né? Essa é uma das maneiras, né, que eu acabei de apresentar, de falar que o capital se reproduz com elevação da composição orgânica, é uma das maneiras formais de dizer, então, que o capital se reproduz de forma contraditória. A outra maneira é a gente comparar duas formas em que o capital vai medir o seu excedente. Quando a gente coloca essas duas formas de medir o excedente em comparação, é como se a gente ganhasse uma outra maneira de formalizar, de estruturar essa contradição do capital. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos por partes aqui. Essas duas maneiras, então, que o capital possui de medir o excedente que ele produz são a taxa de mais-valia, e na taxa de mais-valia o excedente, então, vai estar se referindo ao capital variável que aquele capitalista está empregando num determinado momento. E a taxa de lucro é uma forma de medir o excedente, mas aí o excedente vai estar comparado, vai estar relacionado com a totalidade do capital que aquele capitalista adiantou num determinado circuito. Então, vejam que, num caso, a gente está relacionando excedente com capital variável, com salário, e depois excedente com capital total adiantado. Para a gente conseguir comparar um pouquinho melhor essas duas taxas, essas duas formas de medir o excedente, o único truquezinho, ali, o único artifício que eu propus, e é algo que o Marx vai fazer com frequência também, mais no livro 3, mas a gente pode usar aqui sem maiores problemas, é simplesmente substituir um pouco essa fórmula inicial da taxa de lucro que eu estou apresentando para vocês, né? Porque eu dizia, a taxa de lucro é uma massa de mais-valia, um excedente em relação ao capital total. Mas a gente pode substituir esse elemento que compõe a massa ali de mais-valia, justamente só isolando algo que a gente já encontrou na taxa de mais-valia. E aí, o efeito que a gente consegue
é uma taxa de lucro que vai ter o capital variável como um de seus elementos, uma de suas variáveis. E aí, percebam, a gente vai poder comparar duas taxas que têm ambas o capital variável como uma de suas variáveis. É por isso que elas podem realmente ser comparáveis, né? E é isso que vai fazer, então, com que a gente obtenha a taxa de lucro como sendo essa que está, né, circulada ali, que é taxa de lucro igual a taxa de mais-valia vezes capital variável sobre capital total adiantado. Só olhando para essas taxas, assim, só observando o aspecto matemático em jogo aqui, a gente já pode perceber que se a gente reduzir capital variável na taxa de mais-valia e reduzir capital variável na taxa de lucro, a gente vai obter efeitos opostos. A gente vai ter efeitos indo em direções contrárias. E é justamente a combinação dessas direções contrárias que eu vou chamar aqui de formalização dessa contradição do capital. Quando, então, a gente tem uma redução do capital variável na taxa de mais-valia, se a gente considera que a massa ali de mais-valia, que é só aquele Mzinho que está em cima do Vzinho, se a massa de mais-valias continua constante e a gente tem uma redução do capital variável, ou seja, dos salários que aquele capitalista está adiantando, o que isso significa, e não só pensando no aspecto matemático da coisa, mas na interpretação que o Marx faz isso, é que mais excedente vai ser produzido por trabalhador, né? Ou seja, a taxa de mais-valia vai estar mostrando essa busca do capital por aumentar a produtividade, por obter mais excedente por trabalhador. Se a gente analisa, então, o que acontece com a taxa de lucro quando a gente diminui o capital variável, veja que agora ele está no numerador, então o efeito vai ser o contrário. Diminuir o capital variável vai significar uma diminuição da taxa de lucro. E a forma como a gente poderia interpretar esse efeito aqui, para sair da pura questão matemática, é que, de certa maneira, a taxa de lucro está expressando, está capturando aquele efeito que a gente sempre vem falando aqui, né, de que o capital ele vai tentar, então, se reproduzir aumentando a produtividade, só que aumentar a produtividade significa eliminar a sua fonte de valorização. Então, é esse aspecto de estar eliminando a sua fonte de valorização que essa queda da taxa de lucro está capturando aqui quando a gente diminui capital variável. E é considerando, então, o efeito combinado dessas duas coisas, ou seja, por um lado, o capital tentando elevar a massa de excedente por trabalhador, e de outro lado, ao tentar fazer isso, ele está ceifando, está cortando a sua própria fonte de valorização, é o efeito combinado desses dois que a gente pode dizer que é uma outra formalização da contradição do capital. E antes, então, agora a gente, finalmente, já que a gente formalizou aqui a contradição do capital, tentar entender como essa contradição vai aparecer externamente, né, que era essa definição de lei que eu falava para vocês, né, e aqui mais especificamente na Lei Geral da Acumulação Capitalista, como que ela vai aparecer nos movimentos da população trabalhadora. Antes disso, eu só queria chamar a atenção de vocês aqui de dois aspectos associados à taxa de lucro, que são bem interessantes, bem importantes para a gente considerar na leitura como um todo mesmo do Capital. E um deles é o fato de que, se a gente volta, deixa um pouco de lado agora essa taxa de lucro que eu desenvolvi ali, né, que eu obtive substituindo e tal, e a gente volta para a taxa de lucro, como ela é definida inicialmente ali, né, que a taxa de lucro é um certo excedente se relacionando com o capital total adiantado. Quando a gente considera isso, essa definição de taxa de lucro, percebam como essa definição de taxa de lucro encobre, não diz exatamente de onde está vindo esse excedente. Parece que esse excedente vem simplesmente do puro dispêndio do capital. Ou, como Marx vai dizer, parece que esse excedente vem de todas as partes do capital de forma indiferente. Parece que é indiferente de qual parte que está vindo esse excedente. O excedente vem de todas as partes, considerado de forma total. Assim. E isso, de certa maneira, é exatamente o fetiche do capital de que a gente falava
na aula passada, né? Que é o capital se apresentando, de certa maneira, que a gente até poderia ler a taxa de lucro como uma forma como o capital está representando a si mesmo, está representando o seu próprio movimento, e essa representação vai aparecer aqui para a gente como sendo como o capital tendo uma certa autonomia, como se ele fosse capaz de expandir a si próprio, né? O simples dispêndio do capital, ao simples dispêndio do capital, corresponde um determinado excedente que ele pode se apropriar. Né? Então, o Marx, em alguns momentos, vai ressaltar esse aspecto de como a taxa de lucro não dá a ver que esse excedente está vindo de um emprego muito específico que o capital faz da força de trabalho no interior do processo produtivo, né, desse uso combinado dos trabalhadores, do uso da combinação dos processos isolados, né, da centralização cada vez maior sob o comando único do capital, de todos esses trabalhadores, então dessa constituição de uma força social da qual ele vai se apropriar. Nada disso aparece quando a gente olha para a taxa de lucro. E aqui, vale a pena só a gente marcar a diferença, que foi uma coisa que eu não falei antes, entre capital constante e capital variável, né? Porque é isso que é a diferença entre capital constante e capital variável que, de certa maneira, está aparecendo como algo indiferente aqui na taxa de lucro, né? E para o Marx, a diferença entre os dois é que capital constante ele é denominado constante porque todo esse capital que é destinado para compra de matérias-primas ou de meios de produção, ele vai ser transferido, né? De certa maneira, o valor desses meios de produção, dessas matérias-primas, vai ser transferido para o produto final. Não há nenhuma expansão desse valor das matérias-primas e dos meios de produção. Isso é diferente com o capital variável. O capital variável, ele é um dispêndio do capitalista em salários, e o salário ele é uma porção fixa. O salário em si não é uma porção variável, ele é um valor fixo, bem marcado, que é antecipado para o trabalhador. A diferença, como a gente já viu várias vezes aqui, é que de valor que o capitalista está adiantando aqui, especificamente em salários, ele vai obter uma expansão desse valor, né? Como a gente já viu, o trabalhador é capaz de produzir mais valor do que aquele que ele custa ao capitalista. Então, essa é a diferença fundamental que se apaga na taxa de lucro. E mais um aspecto, falando bem brevemente aqui ainda da taxa de lucro, que eu queria ressaltar com vocês, é um aspecto que o Marx vai, de alguma maneira, ressaltar mais no livro 3 do Capital. Não é um objeto de estudo assim, tão aprofundado aqui do livro 1, mas eu queria falar dele para vocês aqui, até para tirar assim, toda essa aura que tem no livro 3, porque é algo que dá para deduzir já a partir do livro 1. E esse aspecto da taxa de lucro, que eu quero ressaltar aqui com vocês, é que o Marx vai dizer para a gente no livro 3 que esse excedente que o capitalista se apropria não é um excedente que ele produziu imediatamente no processo produtivo que ele teve que antecipar, né? que ele adiantou capital e explorou trabalho e depois se apropriou. Não é. A apropriação do excedente ela não é decorrente de uma exploração, imediata. Não provém daquilo que aquele capitalista imediatamente explorou no processo produtivo. O Marx vai nos dizer que o excedente que o capitalista se apropria, para a gente entender o excedente que o capitalista se apropria, a gente teria que considerar que pense que toda a mais-valia, todo excedente que cada um desses capitalistas individuais está produzindo, se constituísse, se formasse numa massa de mais-valia global. Pense em como se fosse uma espécie de nuvem assim, que reunisse todo o excedente que é produzido por todos os capitalistas considerados em sua totalidade. Cada capitalista vai se apropriar de uma parte alíquota, essa é uma expressão do Marx, de uma parte alíquota, de uma cota-parte
de uma taxa média dessa mais-valia total produzida. Ele não vai se apropriar daquilo que ele explorou imediatamente ali no processo produtivo que ele comanda, mas ele vai se apropriar, então, de uma taxa média que é dada pela totalidade da mais-valia produzida em um determinado ramo, por exemplo. Eu sei que falando assim, né, e isso é um percurso que o Marx vai fazer longamente no livro 3, falando assim pode até parecer meio, né, estranho, mas percebam que a gente pode deduzir isso a partir daquilo que a gente estudou quando a gente estava definindo o valor do Marx. Lembrem aqui que eu falava para vocês que era muito importante, quando a gente está definindo o valor para o Marx, era muito importante a gente perceber a diferença da teoria do valor do Marx para a teoria do valor do Davi Ricardo. O Davi Ricardo falava que o valor de uma mercadoria é dado pela quantidade de trabalho incorporada naquela mercadoria, ou seja, o trabalho que foi necessário para produzir aquela mercadoria específica, aquela mercadoria particular, é o valor dessa mercadoria. Essa era a definição do Ricardo. E o Marx sempre fez muita questão de marcar a diferença que ele tem para o Ricardo. E a diferença dele para o Ricardo é que ele vai dizer que o valor não é dado pelo trabalho incorporado, mas é dado pelo trabalho médio, pela quantidade de trabalho necessário para a reprodução daquela mercadoria, e esse trabalho médio é dado pelo ramo. Tanto que aquele ramo de produção exige, em média, para produzir aquela mercadoria, é o que vai efetivamente se configurar como valor daquela mercadoria. Se eu, como produtora de mercadorias individual aqui, demoro uma eternidade para produzir uma mercadoria, incorporei uma infinidade de trabalho na produção daquela mercadoria, não interessa. Quando eu levar aquela mercadoria para o mercado, ela vai ter o valor equivalente ao tempo de trabalho médio daquele ramo. Percebam como a estrutura é exatamente a mesma. Agora, o Marx só vai aplicar esse mesmo problema para a taxa de lucro. Porque o que ele está dizendo é que o capitalista não se apropria daquela mais-valia que ele explorou de forma imediata, mas ele vai se apropriar de uma taxa média, de uma cota-parte, de uma parte alíquota da mais-valia global produzida, da mais-valia considerada como a totalidade dos capitais. É o mesmo procedimento. É isso que eu queria que vocês prestassem atenção, como esses procedimentos se repetem. E aqui queria que vocês prestassem atenção, de maneira bem particular, no papel que a média tem para o Marx. Percebam como a média para o Marx é mais do que um elemento quantitativo aqui que seria, sei lá, a gente pegar simplesmente, então, somar a totalidade dos capitais, do excedente produzido e aí dividir esse excedente pelo número de capitais que estão ali. Não é tanto uma questão quantitativa. A média para o Marx ela tem uma importância meio que qualitativa, porque ela sempre, em cada caso, aí aqui a gente está diante do nosso bolero de Ravel, de novo, né? A cada tom acima, a média vai reaparecer como uma forma de participação na totalidade. A média é sempre essa forma de participação. Antes ali era a forma de participação da mercadoria individualmente considerada, o valor dela a forma de participação dela, então, nesse ramo vai ser dado pela média do tempo de trabalho necessário, e no caso do capitalista individual, a forma de participação dele é pela média também, pela média que ele vai se apropriar da taxa de lucro. Então, sempre que a média aparecer na leitura de vocês, lembrem disso, que ela tem essa qualidade de ser a forma de participação numa totalidade. E só para fechar essa parte aqui, que eu estou me estendendo um pouquinho, mas só para fechar, percebam que quando a gente considera a taxa de lucro como não sendo, então, o excedente que esse capitalista individual vai se apropriar daquilo que ele explorou de forma mais imediata, mas como sendo essa taxa de lucro média que ele pode se apropriar, percebam como isso ainda aprofunda ainda mais o fetiche do capital. Porque parece que agora ainda a gente está cada vez mais distante, se a gente nem sequer pode dizer que esse capitalista está se apropriando, né, do excedente que ele explorou de forma imediata aqui, né, no circuito que ele comandou. Ali ainda talvez a gente pudesse estabelecer a mediação, bom, né, está relacionado com aquele trabalhador que ele explorou, mas agora nem isso, porque ele está se apropriando de uma média da mais-valia global, então parece que está se afastando cada vez mais
da fonte de valorização. Então, é como se a taxa de lucro fosse encobrindo cada vez mais a fonte do excedente. Mas agora a gente chega, então, finalmente, né, na possibilidade de detalhar a Lei Geral da Acumulação Capitalista, que é, então, entendida essa contradição e a forma como a gente pode formalizar essa contradição, como que essa contradição vai se manifestar externamente e, mais especificamente, né, como a gente está se dedicando aqui, nos movimentos da população trabalhadora. Eu adiantei um pouquinho ali no início da aula, dizendo para vocês que o Marx vai identificar dois tipos de movimento de população trabalhadora, que a gente poderia dizer assim, né? Um deles é que a população trabalhadora vai aparecer como uma população trabalhadora escassa, por um lado, e, por outro lado, ela vai aparecer como uma população trabalhadora excessiva. A gente vai perceber aqui na nossa explicação que a população trabalhadora excessiva é o que efetivamente caracteriza a reprodução do capital. A população trabalhadora escassa, ela vai caracterizar alguns momentos específicos do capital. Momentos que são bem pontuais, assim, não é a natureza exatamente do capital. Mas para a gente entender como então que o capital, como que a acumulação de capital pode gerar esses dois tipos de população, a gente vai analisar duas formas de acumulação de capital. Cada uma dessas formas vai resultar numa população de caráter distinto, né? Excessiva ou escassa em cada caso. A gente vai começar com o tipo de acumulação de capital que gera uma população que o Marx está chamando aqui uma população trabalhadora escassa. Essa acumulação de capital que gera uma população escassa é uma acumulação que se dá sem elevação da composição orgânica do capital, sem elevação da produtividade. Quando o capital se reproduz sem a elevação da produtividade, vocês devem concordar comigo que à medida que o tempo vai passando, que esse capital vai se reproduzindo, ele vai cada vez mais pressionar o mercado de trabalho. De certa maneira, pelo fato de ele ter que renovar essa acumulação sempre acessando o mesmo percentual ali de composição orgânica, ou seja, não conseguindo reduzir salários, né? Quando ele está sob essa restrição, ele cada vez mais vai começar a pressionar o mercado de trabalho, ele vai fazer uma procura muito excessiva no mercado de trabalho, esse capital, e essa procura excessiva do capital no mercado de trabalho vai resultar numa elevação de salários. A elevação de salários, o Marx vai dizer para a gente que é a forma talvez mais favorável, né? Essa é a situação mais favorável para o trabalhador, porque é como se os grilhões desse trabalhador, palavras do Marx, isso, é como se os grilhões ficassem um pouco mais frouxos, assim, né? Ele está ganhando um salário um pouquinho maior, é como se ele pudesse comprar um pouquinho mais de coisa, então está um pouco mais frouxo. Ele ainda está dentro da relação capitalista, mas vai se apresentar como uma coisa mais como se a exploração tivesse suavizado. Só que isso o capitalista consegue manter essa demanda adicional ali no mercado de trabalho, que vai resultando num salário cada vez mais elevado. O capitalista consegue manter esse estado de coisas até um certo ponto. Até um certo ponto, a elevação de salários não é tão prejudicial assim ao capitalista, não vai atacar tanto assim o lucro, se a acumulação estiver crescendo num volume muito elevado. Mas vai chegar um ponto, diz o Marx, em que essa elevação dos salários vai começar a prejudicar os lucros, vai começar a afetar a acumulação. E a reação que o capitalista vai ter em relação a isso vai ser, então, tentar retardar a acumulação de capital. Ele vai tentar acumular cada vez mais devagar, reduzir esse nível de acumulação, fazer um investimento cada vez menor, de modo que a pressão que ele está fazendo no mercado de trabalho comece a diminuir e os salários também voltem a um nível que seja adequado para a reprodução do capital, para a acumulação do capital. Então, percebam que quando o capitalista tem que acumular capital sem elevação da composição orgânica,
ele está limitado, digamos, a todo esse procedimento, né? Ele vai forçar o mercado de trabalho, vai provocar a elevação do salário. Se ele quiser continuar mantendo a acumulação, ele tem que dar uma retrocedida nessa velocidade da acumulação para os salários abaixarem. Então, tem todo um processo muito custoso aqui para o capital em jogo, né? Mas o que o Marx quer mostrar, mais do que todo esse papinho que o capitalista vai passar, né? Nossa, olha como eu estou sofrendo aqui, tendo que desacelerar a acumulação para baixar salários. O que o Marx está querendo mostrar, de certa maneira, é que não é a população trabalhadora que está impondo uma certa restrição, que está se apresentando como escassa diante do capital. É esse movimento específico de acumulação do capital que vai encontrar uma população trabalhadora, aí sim escassa, para suas necessidades de expansão. Então, o que o Marx está querendo ressaltar aqui com esse primeiro passo, né, da exposição dele, é simplesmente que são os movimentos de acumulação do capital que vão determinar os movimentos da população trabalhadora. O caráter ativo aqui do problema está na acumulação do capital. É ela que vai gerar um determinado efeito de escassez, aí, no caso da população trabalhadora, e não o contrário, né? Isso é muito importante considerar esse tipo de argumentação que o Marx está fazendo aqui, porque, em grande medida, ele está conversando diretamente com uma série de teóricos mais ou menos contemporâneos a ele, um pouco anteriores, como, por exemplo, o Malthus, que estavam também tentando entender esse comportamento da população, essas flutuações da população, como elas se apresentam escassas em um determinado momento ou excessivas em outro. Só que esses teóricos, eles estavam tentando olhar para a população como um objeto autônomo, como se a gente pudesse explicar esses movimentos da população simplesmente a partir da população, sem considerar nenhum elemento externo. Ou seja, como se a gente pudesse estabelecer uma lei populacional simplesmente a partir do que a gente pode identificar dentro da própria população, né? Sem nenhum outro elemento externo que estivesse determinando esse movimento populacional. E o que é mais curioso dessas análises, então, em que o Marx estava conversando aqui, de certa maneira, né, é que sempre que a gente considera a população como um objeto autônomo e não considera nada influenciando essa população, é quase que inevitável cair num discurso moralista, né? Porque se essa população se autodetermina, se a gente consegue estabelecer, então, uma lei ali a partir da própria população, e, como eu falava para vocês, a gente vai ver no próximo passo aqui agora como o que caracteriza mesmo o movimento populacional é o excesso de população, não exatamente a escassez. Então, se um teórico como esse, com que o Marx estava discutindo, vai encontrar um excesso de população que ele acha que pode explicar pela própria população, o que ele vai dizer? Que essa população tem que começar a se conter. E aqui é uma coisa bem específica. O ensaio sobre a população do Malthus termina com uma recomendação do Malthus de que as pessoas têm que transar menos, têm que fazer menos filhos, tem que, né? Ele é bem explícito, assim, porque não tem outra explicação. Tu vai chegar aonde? Se tu tem que explicar a população por si mesma, em algum momento tu vai ter que estabelecer algum critério para que essa população se contenha, né? Então, percebam como esse tipo de análise que o Marx está fazendo permite que a gente desconstrua o moralismo dessas formulações com que ele estava se deparando na época. E só um último aspecto ainda sobre esse primeiro passo que a gente está dando, é que a gente pode apresentar isso que eu estou mostrando para vocês, então, né, que são os movimentos da acumulação de capital que aparecem, então, como movimentos populacionais, né, que vão determinar esses movimentos populacionais e não o contrário. A gente pode apresentar isso na forma de uma função matemática. E o Marx faz isso no capítulo 23. Não sei se vocês notam quando passam ali por esse momento, mas o Marx está exatamente apresentando esse problema como uma função matemática, quando ele diz que a acumulação de capital pode ser lida como a variável independente e a força de trabalho disponível, né, essa população trabalhadora disponível, pode ser lida como a variável dependente, ou seja, de acordo com os movimentos da acumulação, a gente vai ter um resultado sobre
a força de trabalho disponível. Eu costumo só ressaltar isso, porque eu acho bem curioso, assim, é um aspecto bem interessante das formulações do Marx, como ele sempre tenta, de alguma maneira, incorporar esses ganhos, essas inovações, vamos dizer assim, das ciências naturais, da matemática, da física, da química, nas suas formulações. Não só, assim, mostrar o que essas ciências naturais estão fazendo no seu nível mais acabado, mas incorporar mesmo, sabe, essas formulações nisso que o Marx está apresentando para a gente. É claro que o conceito de função já não era uma novidade, por assim dizer, na época do Marx. O conceito de função vai aparecer pela primeira vez nas formulações do Leibniz, na virada ali do século XVII para o século XVIII, e ele vai ser formalizado, né, o conceito de função vai ser formalizado na primeira metade do século XVIII. Então, a gente já tem algum tempo ali que o conceito de função já está rodando, já está circulando, né, entre os matemáticos. Mas, nessa época, ali na segunda metade do século XIX, exatamente nesse momento em que o Marx está escrevendo, é um momento em que, para quem conhece um pouco da história da matemática, vai saber que é um momento em que muita coisa do cálculo diferencial está sendo formalizado, muitos aspectos do cálculo diferencial que até então existiam ainda com um certo caráter de intuição, vão perder esse caráter de intuição e vão ganhar um aspecto mais formal. E com isso, a própria noção de função também se transforma um pouco. Então, eu acho que, de certa maneira, aqui eu só queria pontuar assim como o Marx está, de certa maneira, atento para todas essas inovações que estão surgindo ali no momento em que ele está escrevendo, e não só para citar essas inovações, mas para incorporar elas na forma de apresentação. Mas com isso, então, a gente pode partir para o nosso segundo passo, que vai ser entender, então, a outra forma de transformação da população trabalhadora, que é a população trabalhadora, então, excessiva, como que se forma essa população trabalhadora excessiva, e para isso a gente tem que considerar, então, uma outra forma de acumulação de capital, que é a acumulação de capital que se dá com elevação da composição orgânica, com elevação da produtividade. Como eu falava para vocês no passo anterior, o problema do passo anterior, da acumulação sem elevação da produtividade, é justamente toda essa demora que o capital tem que ao qual o capital está sujeito, no sentido assim de que ele pressiona os salários, mas aí ele para conseguir fazer os salários voltarem a um nível adequado para o próprio ritmo da acumulação, ele tem que retardar a acumulação. E toda essa demora, vocês conhecem bem toda a ladainha do Capital, e o Marx sempre, quando ele fala das ladainhas do Capital, ele é muito engraçado, né? Então, não vou nem tentar reproduzir aqui, porque é mais fácil ler lá e rir com o Marx. Mas toda essa ladainha do Capital, ela se desfaz, né? Toda essa demora que o capital tem que esperar, a pressão sobre o mercado de trabalho se desfazer, tudo isso se desfaz se o capital pode se reproduzir com a elevação da composição orgânica, porque isso significa que ele vai se reproduzir criando uma população disponível para suas necessidades, aí palavras do Marx, para suas necessidades elásticas de acumulação. Quando o capital se reproduz, então, com essa redução relativa de capital variável que a gente estudou antes, lá, né, quando eu apresentei a composição orgânica, é como se ele estivesse se reproduzindo, criando simultaneamente uma população supérflua, uma população excedente, o chamado exército industrial de reserva, que vai ficar ali disponível para as necessidades daquele capital. E aqui, quando o Marx se refere à primeira vantagem, né, que o Marx vai estabelecer da formação dessa população excedente, dessa população supérflua, desse exército industrial de reserva, a primeira vantagem que o Marx vai estabelecer é o fato de que, se o capital precisar fazer algum tipo de empreendimento que envolva recrutar um volume muito grande de trabalhadores numa só vez,
se esse capital está se reproduzindo com a elevação da composição orgânica, isso não vai ser um problema, porque ele vai poder acessar justamente essa população supérflua, essa população excedente. Quando eu estava pensando essa aula aqui, pensando em alguns exemplos, especialmente para essa parte aqui, eu fiquei pensando assim, um exemplo para isso que eu estou chamando aqui de o capital, então, precisando fazer um tipo de investimento que vai chamar, que vai recrutar muitos trabalhadores, a gente poderia pensar, sei lá, nas construções de barragens na região norte do Brasil, né? Como essas construções vão exigir, vão demandar, vão mobilizar um volume enorme de trabalhadores numa só vez, numa só tacada. E é claro que, assim, a gente tem que considerar várias particularidades aqui, talvez isso nem sempre vai funcionar assim de forma tão regular como eu estou apresentando, mas de forma geral, eu queria que vocês pensassem assim que esse capital que é aplicado para a produção de uma barragem, ele não necessariamente vai pressionar salários. Ele vai esse trabalho adicional que ele vai ter que mobilizar, provavelmente ele vai mobilizar exatamente essa população supérflua, essa população excedente. Então, esse excesso de trabalhadores que ele vai colocar em função, né, em atividade, não necessariamente já vai imediatamente significar um aumento de salários como significava antes, né, naquela forma de acumulação que eu apresentei antes para vocês. Essa seria uma das vantagens, então, de o capital se reproduzir com a elevação da composição orgânica, que ele cria essa população excedente, esse exército industrial de reserva disponível para essas necessidades elásticas do capital. E aqui só tem uma coisa que eu esqueci de falar, que essa elevação aqui da composição orgânica a que eu estou me referindo, é claro que a gente pode pensar, num primeiro momento, como eu vinha apresentando para vocês até então, assim, como sendo aquele capitalista individual que, no próximo circuito que ele for recriar, ele vai, então, gastar menos capital variável, né? Ele vai investir menos em salários, por assim dizer. Mas esse aumento da produtividade, o capital, à medida que ele vai se desenvolver, ele tem outros artifícios para aumentar a produtividade, que não só também depender dessa progressão mais reduzida aqui, que seria um capital simplesmente ir elevando com o passar do tempo a sua composição orgânica. Outra maneira muito mais rápida de elevar a composição orgânica se dá pela centralização do capital. Ou seja, quando vários capitais se reúnem, né, se fundem e vão compor, então, um capital adiantado já muito maior, que vai comandar muito mais trabalho já de saída. Isso já de saída significa uma elevação da composição orgânica do capital. Outro artifício que o capital tem para isso é o crédito. O crédito tem uma função muito parecida com a da centralização, no sentido de ser capaz, então, de adiantar digamos assim, um valor futuro para o presente, né, que a operação de crédito mais ou menos é isso que o capital está fazendo, adianta um valor futuro para o presente, de modo então que esse capital inicial possa também já começar o circuito com uma elevação da composição orgânica. Mas o que eu queria ressaltar com vocês, e é disso que eu quero tirar uma consequência aqui, que eu acho que é a consequência que mais interessa para a gente quando a gente começa a considerar os fenômenos contemporâneos do capital, é um outro efeito de como que acumular capital com a elevação da composição orgânica pode ajudar o capital a manter nível de salários. E isso se dá da seguinte maneira: o Marx vai nos dizer que essa população supérflua, essa população excedente, esse exército industrial de reserva, vai exercer uma pressão sobre os trabalhadores que estão empregados, na verdade. Então, da concorrência entre esses trabalhadores do exército industrial de reserva, ou o que a gente poderia chamar de forma mais contemporânea aqui, dos precarizados. Então, essa concorrência que existe entre os precarizados e os trabalhadores que estão ativamente empregados é a melhor forma que o capital tem de conseguir regular salários. Porque se esse trabalhador que está empregado começar a reclamar, né, achar, não, eu quero uma elevação de salários, eu quero condição melhor de trabalho, eu quero
enfim, uma série de outras questões enfim, uma série de outros benefícios que a gente poderia pensar aqui. Se esse trabalhador começar a pedir isso, tem uma fila de trabalhadores precarizados, né? O capital vai apontar para eles, tem uma fila de trabalhador precarizado aqui na porta que vai fazer o mesmo trabalho que faz por menos, com um salário inferior, provavelmente vai aceitar uma jornada maior ainda. Então, de certa maneira, esse exército industrial de reserva, ele acaba forçando que os trabalhadores empregados assumam qualquer imposição que o capital faça para eles. E dessa concorrência entre precarizados e empregados, a gente tem o capital tem o seu melhor instrumento para manter, para regular salários. É deixar esses dois tipos de trabalhadores se matando, que os salários conseguem se autorregular, por assim dizer, né? Na sequência aqui, eu já vou tirar a consequência que eu queria dessa característica, dessa concorrência, mas antes de falar, então, propriamente tirar essa consequência que eu queria apresentar para vocês, eu só queria apresentar as 3 formas de superpopulação, de população excedente ou de exército industrial de reserva que o Marx vai apresentar para a gente, né? Na verdade, existe também uma 4ª forma, mas que o Marx não vai dizer que é uma forma de superpopulação, ele vai chamar essa 4ª forma, que é o pauperismo, de uma espécie de sedimento de todas essas outras formas de superpopulação. Marx vai dizer que o pauperismo é o asilo dos inválidos do exército industrial de reserva. Não necessariamente aqui só tem trabalhador que digamos assim, tem algum tipo de incapacidade, né, algum tipo de dificuldade de entrar diretamente no mercado de trabalho. Tem gente que até está apta a entrar no mercado de trabalho, mas o que caracteriza mesmo esse sedimento aqui é o fato de que essa aqui é a última faixa de trabalhadores que vai ser mobilizada quando, pensem assim, num momento de aquecimento máximo da economia, quando o capital está tentando acessar quase toda a população que estava supérflua. Essa vai ser a última faixa que vai ser mobilizada. Ela é o sedimento das outras superpopulações aqui que o Marx vai apresentar. Então, a superpopulação flutuante é a superpopulação que é resultante justamente, simplesmente o resultado dessa reprodução do capital, que vai se dar com a elevação da composição orgânica, com a elevação da produtividade. O fato, então, do capital se reproduzir com um aumento de produtividade significa que ele está criando essa população disponível para o capital acessar assim que ele precisar fazer algum tipo de investimento muito expressivo que vai mobilizar muitos trabalhadores. Então, essa população flutuante, ela é simplesmente o efeito do capital se reproduzir com a elevação da composição orgânica. A superpopulação latente, ela já tem um aspecto um pouco mais específico e ela decorre da forma bem específica como a produção capitalista vai avançar sobre a agricultura. O Marx, de certa maneira, aqui vai estabelecer uma espécie de diferença entre o que acontece quando há um aumento de composição orgânica, né, na agricultura, no campo, e quando há um aumento de composição orgânica na cidade. A diferença que o Marx estabelece aqui é o fato de que, quando o capital, então, finalmente, de certa maneira, destrói mesmo, né, todas aquelas formas mais que estão associadas ao camponês, ali, tendo sua propriedade de terra, produzindo de forma mais imediata, né, na sua pequena propriedade, quando o capital, de fato, acaba com tudo isso e transforma a agricultura numa indústria, né? Transforma essa agricultura numa produção mecanizada, eleva a composição orgânica, então, no interior da agricultura. O que acontece com essa população que é tornada supérflua é que ela não vai ficar ali no campo, sendo supérflua ali no campo, e em algum momento o capital vai acessar de novo essa população, vai reincorporar essa população ali no campo. O que acontece é que essa população não vai ser reincorporada.
a característica da produção capitalista no campo é o fato de que ela quer realmente expulsar aquela população do campo para a cidade. Ela quer que essa população vai engrossar as fileiras de superpopulação na cidade. Então, o que o Marx está chamando aqui de superpopulação latente é o fato de que essa população que vai ser tornada supérflua pela elevação da composição orgânica na agricultura não vai reencontrar uma reabsorção. Então, isso significa que todos os trabalhadores da agricultura são potencialmente trabalhadores que vão se tornar supérfluos e vão ter que migrar para a cidade. Essa é a característica da superpopulação latente. A superpopulação estagnada, a gente tranquilamente poderia chamar aqui de precarizado. Toda a definição do Marx é de uma superpopulação precarizada. Eu posso dizer isso porque o Marx vai definir essa superpopulação estagnada como sendo uma superpopulação que tem uma ocupação bem irregular, né? Vai viver provavelmente de frila, de bico, desse tipo de coisa. E essa superpopulação, ela se caracteriza, então, por ter uma condição de vida, justamente por ir tendo esse emprego muito irregular, ela vai ter uma condição de vida muito abaixo da média dos trabalhadores. E ela também vai se caracterizar por ter uma jornada de trabalho, ela vai aceitar de forma muito característica, uma jornada de trabalho muito superior à média da classe trabalhadora e também vai trabalhar por salários muito inferiores à média da classe trabalhadora. Então, claramente, aqui o Marx definindo o que seriam os precarizados só com outra palavra aqui, né? E aqui, então, finalmente, eu chego na consequência que eu queria tirar, para a gente fechar a nossa aula, a consequência que eu queria tirar da concorrência entre esses trabalhadores precarizados, entre esse exército industrial de reserva e os trabalhadores ativamente empregados, e a forma, né, como essa concorrência, o Marx vai dizer para a gente, ela, de alguma maneira, está jogando a favor do próprio capital, porque ela ajuda a regular salários. Mas tem um dado momento ali do capítulo 23, depois a gente vai ler com calma essa citação, mas por enquanto eu quero só explicar o argumento por trás que está em jogo aqui. Tem um momento no capítulo 23 em que depois que o Marx vai falar isso, que a concorrência então entre precarizados e trabalhadores empregados ajuda o capital, ajuda a regular salários. Mas tem um momento que o Marx vai falar o movimento oposto. Ele vai dizer que à medida que esses dois tipos de trabalhadores, né, os precarizados e os empregados, começam a se organizar, né, seja na forma de um sindicato ou qualquer outra forma de organização que apareça entre esses trabalhadores, vai significar um certo prejuízo para o funcionamento do capital. O Marx, nessa citação, quando a gente for ler, vocês vão perceber que ele não vai entrar aqui em detalhes, ele não vai especificar o que é exatamente esse prejuízo e o que é exatamente essa organização, por que ela está prejudicando o capital. E eu queria aqui, aí sim, então, desdobrar o que eu acho que é a hipótese que a gente poderia desdobrar aqui, o que seria, né? Em que medida que a organização está prejudicando a reprodução do capital. E a minha argumentação seria aqui, então, que a organização significa um certo prejuízo para o capital, a organização dos trabalhadores precarizados, junto com os trabalhadores empregados, prejudica o capital, porque ela significa uma separação progressiva entre renda e trabalho imediato. O que significa isso, né? O que eu quero dizer com separação entre renda e trabalho imediato? Antes de falar da separação, eu quero mostrar para vocês um exemplo, para ficar mais claro, de como que renda e trabalho imediato aparecem extremamente colados, em que momento eles aparecem colados e que aí eles funcionam, então, exatamente da forma mais perfeita possível para o capital. É o mundo perfeito para o capital. O momento em que renda e trabalho imediato aparecem da forma mais perfeita para o capital é o que a gente poderia pensar dos trabalhadores de aplicativos. Pensem o que vocês quiserem, iFood, Uber, qualquer coisa. Todo esse trabalho que está associado a um trabalho de aplicativo, ele vai
mostrar para esse trabalhador, e esse trabalhador ele não está assim, ele não tá se iludindo sobre isso não é uma falsa consciência, não tem nada disso. Ele realmente está observando uma coisa que efetivamente acontece, que ele só vai obter uma determinada renda à medida em que ele realizar um determinado trabalho muito específico naquele dia. Ele tem que fazer uma série de corridas naquele dia para obter uma renda muito específica naquele dia. Por mais que seja uma renda miserável, mas ele consegue ver claramente o quanto está conectado, o quanto não está. A gente não consegue ver diferença nenhuma entre trabalho imediato e renda. E isso, o Capital é muito inteligente, o Capital vai apresentar isso como empreendedorismo. Porque vai aparecer como isso. Eu estou trabalhando, estou recebendo uma renda conforme o meu trabalho imediato. Mas o que interessa aqui para a gente, mais do que entrar exatamente agora nesse momento aqui no empreendedorismo, é a gente notar isso. Assim, o máximo de concorrência entre trabalhadores é o momento em que renda e trabalho imediato vai aparecer colado da forma como aparece para um trabalhador de aplicativo. Ele depende do corre que ele vai fazer naquele dia específico para ele trazer dinheiro para casa. A gente pode tentar, então, pensar como que renda e trabalho imediato vão se afastando um pouquinho. Isso já aparece quando a gente considera um trabalhador seletista, um trabalhador que tem carteira assinada. Quando a gente considera como que a coisa funciona para um trabalhador de carteira assinada, eu não estou dizendo, obviamente, aqui que um trabalhador de carteira assinada não trabalha, que ele fica vadiando o dia inteiro, que ele não faz nada. É óbvio que ele trabalha e que ele está submetido também a metas, a um regime de produtividade. Ele está sendo explorado igualmente. Só que, veja se vocês concordam comigo, que esse trabalhador que tem uma carteira assinada, a renda dele já não depende de forma tão imediata do trabalho imediato dele. É claro que ele está trabalhando, ele está fazendo uma série de coisas, mas se ele ficar doente, se acontecer alguma coisa, a carteira de trabalho e os direitos que estão associados à carteira de trabalho vão assegurar ele. Ele não está completamente desamparado. Se ele, por algum momento, não puder trabalhar, né, tiver algum tipo de dificuldade, ele ainda vai continuar recebendo algum tipo de renda. Então, percebam que a carteira de trabalho, que aqui tem que deixar bem claro, ela é uma forma de organização, ela é resultado de uma forma de organização dos trabalhadores, ela não cai do céu, né? Ela é resultado de muita luta. Então, ali na carteira de trabalho está cristalizada uma forma, já um âmbito da organização dos trabalhadores, e ela significa já um pouco uma certa separação entre renda e trabalho. Aquele trabalhador seletista, obviamente, ainda é explorado, trabalha, etc., etc., só que já tem uma pequena separação. A gente não pode dizer que o seletista é que nem um trabalhador de aplicativo que depende do corre que ele vai fazer ali no dia para trazer renda para casa. A gente claramente sabe que não é assim. E se a gente fosse seguindo nessa progressão de divisão, né, de separação entre renda e trabalho imediato, a gente chegaria finalmente, o máximo disso, né, para a gente apresentar o limite máximo aqui, para eu, de certa maneira, expor o meu argumento, o máximo seria voltar aquele fragmento da ideologia alemã que eu apresentei para vocês no final da nossa primeira aula aqui, né, que eu falava para vocês daquele fragmento em que o Marx estabelece uma definição de comunismo, né, que é bem conhecida, em que no comunismo ninguém teria que ser caçador ou pescador ou crítico. E o fundo desse argumento, né, que eu falava para vocês, que nem sempre fica muito claro, é que o Marx está dizendo que esses sujeitos aí no comunismo, eles poderiam então obter uma renda sem ter que se vincular a nenhum aspecto específico da divisão do trabalho, sem ter que se tornar caçador, sem ter que se tornar pescador ou crítico. Ou seja, ali a renda teria se descolado o máximo possível da sua contraparte em trabalho imediato. Não é que as pessoas não possam fazer esse tipo de atividade se quiserem, mas elas não dependem dessa atividade para obter essa renda. Então, essa seria o máximo de separação entre renda e trabalho imediato, e seria também o máximo de organização dos trabalhadores. Então, é isso que
o que, de certa maneira, aqui eu queria apresentar como sendo esse o critério, né, que a gente vai ler agora para fechar a nossa aula. A gente vai ler a citação que o Marx traz nesse capítulo. Mas, como eu falei para vocês, ele não entra muito no sentido, né, do que significa exatamente organização, quando ele fala aqui que organização vai, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de dificuldade para o capital. A dificuldade que ela estabelece é nesse sentido que eu estou tentando apresentar aqui para vocês, de que, de certa maneira, ela significa uma separação entre renda e trabalho imediato. Então, quando a gente for ler agora aqui, pensem nesses termos. Quando aparecer organização, pensem que a organização tem que remeter a esse problema, né? Então, nos diz o Marx, essa citação na civilização brasileira está na página 744. Quando os trabalhadores descobrem que quanto mais trabalham, mais produzem riquezas para os outros, quanto mais cresce a força produtiva de seu trabalho, mais precária se torna sua função de meio de expandir o capital, quando veem que a intensidade da concorrência entre eles depende totalmente da pressão da superpopulação relativa, quando por isso procuram organizar uma ação conjunta dos empregados e desempregados, através dos sindicatos, etc., para destruir ou enfraquecer as consequências ruinosas daquela lei natural da produção capitalista sobre a sua classe, então protestam em altos brados o capital e o seu defensor, o economista político, contra a violação da eterna e, por assim dizer, sacrossanta lei da oferta e da procura. Todo entendimento entre os empregados e os desempregados perturba o funcionamento puro dessa lei. Então, é isso que eu estava querendo dizer aqui, né? A gente tem que pensar que o que está perturbando o funcionamento dessa lei, ou seja, dessa capacidade do capital de manter salários, é separação entre renda e trabalho imediato. Então, aqui, só para realmente fechar, eu só queria que vocês... o grande recado, de certa maneira, dessa aula aqui, né, quando a gente considera a lei geral da acumulação capitalista como um todo, é o fato, então, de que, na aula passada, a gente estudou os efeitos, né, do tipo de transformação que o capital realiza no interior do processo produtivo e viu, de certa maneira, o caráter emancipatório, o caráter revolucionário que isso pode se colocar, né, como que isso pode ter um caráter emancipatório, pode ter um caráter revolucionário. E o caráter revolucionário, muito especificamente, era aquilo que eu falava para vocês, né? As transformações do processo produtivo permitem com que homem e trabalhador sejam coisas distintas. A gente não precisa mais acoplar homem a trabalhador. Homem não é necessariamente trabalhador. Pelo contrário, o homem se torna uma desnecessidade histórica enquanto trabalhador na grande indústria moderna. A grande indústria moderna não precisa mais daquele trabalhador com ferramenta especializada para se reproduzir. Ela precisa do desenvolvimento da ciência, né? Então, esse é um aspecto revolucionário. Mas o que a gente se dedicou para ver aqui nessa aula é que todo esse aspecto revolucionário está imerso dentro de uma forma de produção alienada. O capital não revoluciona o processo produtivo porque ele acha legal e porque ele quer emancipar o trabalhador. Ele revoluciona o processo produtivo porque ele quer produzir mais excedente por trabalhador. Ele quer aumentar a produtividade simplesmente para produzir mais excedente por trabalhador. E, de certa maneira, mais do que isso, na aula de hoje, a gente viu como a gente pode pensar outros desdobramentos desse aspecto contraditório da reprodução do capital e como, por mais que a gente consiga identificar um caráter revolucionário, um caráter emancipatório ali no processo produtivo, isso vai aparecer de forma cada vez mais marcada como a produção de uma população excedente, a produção de uma população miserável que sequer consegue se vincular ao processo de trabalho, sequer consegue ter uma carteira assinada, né? E se essa população trabalhadora essa população supérflua não é capaz de se organizar com a população ativa, né? E a população ativa também não é capaz de se organizar com o exército industrial de reserva, a gente está no pior dos mundos possíveis, né? A concorrência entre os trabalhadores é o pior dos mundos possíveis, em que a gente é cada vez mais reduzido, a nossa renda é cada vez mais reduzida ao trabalho imediato que a gente pode fazer.
E o mais importante disso tudo é que essa característica de ser trabalhador de aplicativo não é mais uma exceção. Isso é a regra. Quem tem carteira de trabalho assinada é que é a exceção. Os trabalhadores de aplicativo, e são muitos, não são só esses que eu falei ali, os trabalhadores da educação já viraram trabalhador de aplicativo também. Então, são esses trabalhadores que viraram a regra. Então, é por isso que esse aspecto bem específico ali eu quis ressaltar bastante aqui com vocês, ele é muito importante porque diz muito da nossa condição contemporânea. Então é isso, gente. Foi isso que eu preparei para hoje e aí fico à vontade aqui para ouvir as questões de vocês. E desculpa pela coisa do microfone, não sei se ficou muito ruim a aula inteira. Eu acho que era conexão, talvez, aqui também. Quando fica ruim, o microfone talvez fica meio cagado, mas espero que tenha dado para ouvir. Não, imagina, cara, deu para de boa. É só às vezes que eu não sei se bati o casaco assim, se dava um chiado, alguma coisa, mas nada que tenha. Enfim, tem uma pergunta no YouTube. Raquel, seria o capitalismo um grande esquema que é aquele esquema de pirâmide que depende do contínuo crescimento para se sustentar? Olha, sabe, eu estava conversando com um amigo sobre isso esses dias, assim, sobre pensar a reprodução do capital como um esquema de pirâmide. Eu acho que sim, né, no sentido, se a gente pensar num aspecto muito específico ali, né? Lembra quando eu estava falando para vocês ali da elevação da composição orgânica do capital e que essa elevação se dava por uma redução relativa do capital variável e que a gente só entende esse relativo porque, tudo bem, para o capitalista individual se impõe esse aumento de produtividade, mas os capitais como um todo estão sempre crescendo. É nesse estão sempre crescendo que a gente pode ver o esquema de pirâmide, eu acho. Porque como que esses capitais estão sempre crescendo? Estão crescendo através de centralização do capital, estão crescendo através de uma engenharia econômica para a criação de crédito, né? E é nesse aspecto que eu acho que daria para dizer que é um esquema de pirâmide, assim, porque o capital tem que adiantar, na forma do crédito, por exemplo, tem que adiantar valor futuro para o presente em um grau cada vez mais elevado, através de uma engenharia cada vez mais complexa. Pensem, por exemplo, na época ali no final da década de 80 para início da década de 90, quando a grande maioria dos países, né, assim chamados de terceiro mundo, depois viraram em desenvolvimento, enfim, países periféricos, né, tinham dívidas externas que eram totalmente impagáveis, né? O Brasil era um caso desse. E essas dívidas, elas foram transformadas nisso que depois ficou muito famoso, né? Elas foram transformadas em derivativos. Elas foram transformadas, ou seja, numa segunda dívida, elas foram, de certa maneira, transformadas em títulos que poderiam aí sim ser pagos, né? Através de uma engenharia econômica, financeira muito bem acabada. Então, isso é um mecanismo né, o capital se vale dos títulos da dívida para, enfim, é um tipo de crédito aí que o capital pode tomar e tal. Então, assim, de certa maneira, especialmente quando a gente pensa no crédito, nos mecanismos de expansão do capital, eu acho que sim, existe um caráter de pirâmide, eu acho. Alguém aqui no Zoom tem alguma pergunta? Fernanda. Não sei se alguém quer falar antes. Oi, tudo bem, Raquel? Tudo bom. Então, eu fiquei pensando no que você falou agora no final. Vocês conseguem me escutar ou tá baixo? Sim, não, dá para escutar. Tá. Mas o que você comentou que esse aspecto revolucionário tem que ser entendido dentro desse modo de produção alienado. E eu fiquei pensando se ter isso em mente, ao pensar a questão da separação da renda do trabalho, afasta
a hipótese que eu acho, né, que a hipótese alguns autores, algumas pessoas que vão pensar que a tecnologia e o avanço tecnológico por si só seria uma maneira de chegar nessa separação de renda e trabalho, que naturalmente trabalhos aparecendo, etc, etc, a gente teria que ter um tipo de renda básica universal. Parece que tem isso em mente, que estamos dentro desse modo de produção, afasta que o avanço tecnológico por si só pode chegar a isso. Aí eu queria te escutar um pouco sobre isso. Pô, não, massa pra caramba, Fernanda, que tipo, isso ajuda, eu acho que a diferenciar justamente dois fundamentos diferentes da renda básica, que são bem esses que tu apontou, assim. Tem alguns autores que vão... renda básica aqui, no caso, sendo, então, uma dessas formas em que a gente poderia pensar essa separação entre renda e trabalho imediato, né? Talvez não, ela não é a única forma de pensar, mas é uma das formas. Né? Mas muitos autores vão apontar, justamente como o Fernando estava falando, que a renda básica seria uma necessidade que vai decorrer do avanço tecnológico, né? De certa maneira, do desemprego tecnológico, né? O fato de que muita gente vai ficar desempregada pelo fato de que agora a produção é fundamentalmente mecanizada, dada pela aplicação da ciência, como a gente já viu várias vezes aqui, né? E isso, tudo bem, isso é um aspecto, eu até acho assim, que não é uma questão de dizer que isso é falso, está errado, nem nada, mas eu acho que o Marx está forçando um pouco mais aqui o argumento, e eu acho que o Marx até se aproxima mais do que a gente percebe aqui como problema contemporâneo do que o que esses autores estão querendo fazer. Porque o Marx está querendo enfatizar a concorrência, o fato de como a concorrência entre trabalhador precarizado e trabalhador empregado vai funcionar bem ali para o capital. E o capital, assim, o capital tem uma questão também que isso também não fecha muito para quem vai defender a renda básica como sendo fruto simplesmente do avanço tecnológico, porque o capital ele é capaz de reincorporar esses trabalhadores que foram deixados supérfluos para trabalhos medíocres, para trabalhos os piores possíveis, assim, né? Então, dizer que essa gente não exatamente tem trabalho, ela vai encontrar trabalho bem ruim, mas vai encontrar, de certa maneira. E o que eu acho que o caminho que a gente está tentando percorrer aqui é tentar mostrar como a renda básica viria da organização dos trabalhadores. Ela não vem da organização dos trabalhadores, em vez de eles concorrerem ali entre si, né, os organizados, os empregados e os precarizados, em vez de eles concorrerem entre si, pensar que da organização deles, né, em vez de eles trabalharem para o capital, da organização deles, a gente pode construir essa separação entre renda e trabalho. Eu acho que é um argumento, no fundo, assim, ó, eu não tenho problema com teoria, assim, sabe? Eu não acho que a teoria, quem vai dizer assim, é o avanço tecnológico que está produzindo isso, eu não tenho tanto problema com esse argumento. O problema é o que isso mobiliza. Se tu simplesmente vai dizer, ó, renda básica depende de avanço tecnológico, então o que a gente vai fazer? Vai sentar e vai esperar o avanço tecnológico. E nesse sentar e esperar, a gente só vai aprofundar a nossa concorrência entre nós, trabalhadores. Agora, se a gente vê a renda básica como resultado de uma organização entre os trabalhadores, ou separação entre renda e trabalho imediato, aí o que isso vai mobilizar é completamente diferente. Vai mobilizar uma organização, vai mobilizar um sindicato. Né? Então, eu acho que teoria, assim, eu estaria de acordo, não tô, mas o problema é o que isso mobiliza, sabe? Então, é nisso que eu estou meio que interessado, assim. Mas bem interessante, porque é bem essa questão mesmo que diferencia a renda básica. Sobre essa coisa dos aplicativos, como é que fica isso em relação ao problema da superpopulação? Porque o que eu estou entendendo é tem de salários quando tem um exército de reserva desempregado fazendo pressão nos empregados. Mas quando esse exército de reserva tem potencialmente possibilidade infinita de se ocupar com aplicativos, como é que fica essa questão? Então, é que eu acho que a gente poderia classificar assim que esses trabalhadores que estão empregados, que são trabalhadores de aplicativos, eles seriam aquela superpopulação estagnada
que eu falei ali, porque o Marx ele chega a estabelecer, né, uma forma de superpopulação que é essa que chega a ter uma certa ocupação, mas uma ocupação irregular. E é isso que eu estou chamando de trabalhador de aplicativo, né? Porque ele, enfim, ele tem ali uma renda, mas não é garantido. Aí vem uma crise como essa do coronavírus, em que ele nem, né, talvez não vai poder sair de casa, sabe? Aí, enfim, tem todo esse tipo de coisa que pode prejudicar a possibilidade desse trabalhador obter essa renda. Então, eu diria que trabalhador de aplicativo ainda é uma superpopulação excedente, ainda é um exército industrial de reserva, mas que está numa ocupação irregular, não tem, enfim, não tem carteira assinada, não tem uma certa segurança maior no trabalho. E aí aqui eu estou meio que livremente dizendo que, de certa maneira, assim, esses trabalhadores de aplicativos, eles de alguma maneira estão acentuando a concorrência entre todos os trabalhadores, ao invés não porque eles queiram, não é nenhuma questão assim de dizer que né, cada um ali está por si, não quer mais que se lasque os outros, não é nenhuma questão de vontade assim, mas é uma questão da condição do trabalho mesmo. Quanto mais o trabalho, quanto mais a tua renda depende do teu trabalho imediato, quanto mais tu é PJ, tanto menos tu tem como se organizar, sabe? Tu não tem como, realmente assim, não é uma questão da vontade, é uma questão de tem que se ocupar no teu dia em conseguir a tua renda, sabe? Não tem como se ocupar de me organizar. Se eu parar de trabalhar hoje, eu perco a minha renda, entendeu? Então, eu acho que eles podem ser pensados como ajudando na concorrência, eles já podem ser classificados ali como uma superpopulação do Marx, né? Eles podem ser pensados como ajudando na concorrência porque eles são impossibilitados mesmo, por uma questão de não ter como mesmo, eles estão impossibilitados de se organizar. Então, se eles não podem se organizar, eles só podem apostar na concorrência. E aí, a camada adicional disso é o fato de esses trabalhadores aparecerem como empreendedores. Né? Todo mundo que é trabalhador de aplicativo vai aparecer como alguém que está ali buscando o seu, vou só do meu trabalho, sei lá o quê, vou crescer na vida, não sei o que lá. Então, é isso, assim, eu acho que eles trabalham pela concorrência mais pelo fato de não poderem se organizar, não poderem, estão realmente impossibilitados. Acho que seria meio que por aí. Obrigado. Mais alguém aqui no Zoom ou no YouTube que tem alguma pergunta? Tinha mais uma, mas eu tô com medo de desvirtuar muito, não sei, no assunto. Não, manda ver. Que eu fiquei curiosa, se você poderia falar um pouquinho mais sobre outras formas, além da renda básica, de separar trabalho e renda. Então, no momento, assim, o que eu estou efetivamente trabalhando é mesmo a renda básica, né? Mas eu acho que isso, quando eu falei ali do exemplo da carteira de trabalho, né, eu nem sei se a gente tem como mirar hoje ainda, e, pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui para a gente não lutar por conquista trabalhista nem nada, mas eu nem sei se o nosso grande objetivo é mirar na carteira de trabalho, mas a carteira de trabalho seria um pouco isso também, né? Todas as conquistas sociais ali que, né, vem de tantos e tantos anos, que permitem, por exemplo, né, como eu estava dando um exemplo ali, permitem que se o trabalhador não puder trabalhar por qualquer razão que seja, ele tem essa condição de ficar afastado lá por um tempo e continuar recebendo uma renda. Então a gente poderia pensar assim, em vários, para além da coisa da renda básica, a gente poderia pensar em várias formas de seguridade social. Até a própria aposentadoria, a gente poderia pensar que é uma maneira de diferenciar renda e trabalho. E aqui, pensando alto agora, isso me fez pensar num aspecto assim que todos os economistas que estudam os efeitos dos anos Lula ali, como que o governo Lula, especialmente da Dilma também, mas mais do governo Lula, como que ele conseguiu, de certa maneira, elevar o poder de compra, né,
as classes mais baixas, as classes médias também. A maioria das pessoas acha que é com Bolsa Família, mas quando a gente faz o cálculo mais preciso, assim, isso são economistas ali da UFRJ que fizeram esse cálculo. Posso até tentar encontrar e passar para vocês. E o resultado é que, na verdade, a valorização da aposentadoria, ou seja, a valorização do salário mínimo, que rebate aí na aposentadoria, nos anos do governo Lula, na verdade foi isso que foi o grande causador do aumento de poder de compra, né? Mas percebam isso, assim, ó, o que provocou uma grande revolução durante o governo Lula, o que fez com que o governo Lula ganhasse uma base muito sólida, foram essas formas de separação de renda e trabalho imediato, seja valorização da aposentadoria através da valorização do mínimo, seja o Bolsa Família. Então, me parece que tem alguma coisa aí, né, para a gente explorar um pouco mais, para além de simplesmente olhar para isso assim como uma conquista social, né, uma conquista dos trabalhadores, tentar realmente destrinchar, ver se dá para avançar um pouco mais no que tem por trás disso, assim, dessa organização. Eu diria que o que me ocorre agora são esses exemplos, mas a gente poderia pensar outras coisas também, inventar também outras coisas, que é o grande desafio. Pois é, eu fico pensando se através de um regime de tributação a gente poderia chegar nisso, ou se não. Se o regime de tributação pode ser uma forma de redistribuição de renda e além de grandes fortunas, né? Além de tributação de grandes fortunas, outras formas de, enfim. Não, eu até, inclusive, eu vi o teu e-mail hoje, eu estava justamente pensando nisso, assim, porque é claro que, assim, se a gente fosse de fato pensar, né, num programa de renda básica que passasse pelo Estado, algo vai ter que financiar esse programa, né, em certa medida. Não pode ser só emitir mais dívida. É um caminho também, eu acho que dá para pensar em emitir mais dívida também, mas tem que ser acompanhado também de repensar a tributação. Então, eu acho que sim, isso aí é necessário, é a contraparte disso tudo, é o que eu não estou falando, né? Se tem que o caminho seria gastar em renda básica, então tem que ter uma contraparte desse tipo. E aí também caberia pensar que tipo de tributação que corresponde a isso. Será que existe uma tributação que corresponde também a uma separação entre renda e trabalho imediato? Teria que pensar com mais calma assim, o que isso poderia significar, mas percebe que teria que ser meio que espelhado, assim, sabe? O tipo de tributação teria que espelhar o mesmo movimento. Assim. E só para dar um exemplo, o tipo de elevação, os planos que o Joe Biden lançou nos Estados Unidos agora, desde que ele assumiu a presidência, eu esqueci o número agora de cabeça exato, assim, mas está na casa tipo dos 5 trilhões, assim, somando os dois planos. E são planos assim bem ambiciosos de gastos, de transferência imediata de renda. Estou falando disso porque tem uma parte muito expressiva desses planos que são transferência de renda como efeito também da pandemia, né? Obviamente não é porque o Biden está querendo inventar a renda básica universal. Mas, só aí pegando o teu gancho, todo esse plano bem arrojado ali do Biden, bem acompanhado também de uma mudança da tributação, que é isso, né? Tem que ter as duas partes juntas, né? Não tem como separar. Valeu, Raquel. Valeu. Mais alguém, gente? Acho que hoje a gente vai bater o recorde da aula passada, de conseguir terminar no horário. Gente, desculpa pela coisa do microfone ali, tá? Que, sei lá, eu vou tentar dar um jeito nisso, assim. Esse microfone já tá me deixando na mão faz um tempo, mas eu vou arrumar. A próxima aula vai ser melhor. Tá mudo, Felipe. Não, eu quero para mim mesmo e paro com isso. Tá.
Bom, gente, mas então tá, né? Eu acho que se a gente não tem mais perguntas... E aí é aquela coisa de sempre, assim, se surgir alguma outra coisa, podem escrever. Se eu demorar um pouco, assim, é só porque eu tô tentando dar conta das coisas, assim, mas eu respondo. E aí a gente se encontra na nossa próxima aula, na terça-feira, última aula do mini curso, que a gente vai tratar, então, da acumulação primitiva, né? E é isso, né? A gente encerra daí na semana que vem. Então tá, gente, muito obrigada. Bom finzinho de noite aí para vocês. Um abraço e até semana que vem. Valeu, Raquel, obrigado. Valeu.